Eu sou o professor William, vice-diretor-geral da Escola Walter Jobim, e eu estou aqui para desejar um excelente aniversário para a nossa escola, que está completando 44 anos de história, fundada no dia 10 de maio de 1977. Ela tem toda essa história, toda essa ligação com a nossa comunidade, e é onde a gente tem um ponto de encontro, tanto do nosso trabalho pedagógico, quanto com o nosso trabalho administrativo para construir uma escola melhor todos os dias para os nossos alunos e para a nossa comunidade. Então, deixo aqui o meu abraço, fraterno, a nossa escola que é tão querida pela nossa comunidade e por nós, professores, funcionários, e colegas e alunos da Escola Walter Jobim. Um grande abraço. A pedido da direção do Colégio Walter Jobim, vou fazer algumas considerações sobre a vida de Walter Só Jobim, meu avô. Ele nasceu em Porto Alegre em 1893, filho de Labiano de Castro Jobim, que era funcionário público municipal, e de Alzira Só Jobim. Família numerosa e carente, tanto que ele terminou tirando o curso de Direito como bolsista, porque a Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre, naquela época, era particular, era paga. Ele, inclusive, para se manter, lecionava no Colégio Parobé, em Porto Alegre. Formou-se em 1913. Inclusive, ali já começou a sua liderança, porque os colegas e ele elegeram como paraninfo Rui Barbosa. Só que elegeram como paraninfo Rui Barbosa, em plena campanha civilista pela presidência do país. O diretor da faculdade era o desembargador Manuel André da Rocha, que era castilhista, borgista, e, via de consequência, ele baixou uma portaria terminando com as solenidades de formatura. Os alunos, então, se reuniram, alugaram o Teatro São Pedro e fizeram a solenidade de formatura lá. O Barbosa não pôde vir, mas mandou o lema da turma. Posteriormente, ele veio para Santa Maria, nomeado juiz municipal. Na época havia na cidade 2 juízes. Era um juiz municipal, de cujas sentenças cabia recurso ao juiz da comarca. E ele aqui, na condição de juiz municipal, julgou uma causa envolvendo a Cúria Metropolitana e uma sociedade de ex-escravos que havia construído a Igreja do Rosário, até hoje existente, ali na rua Silva Jardim. Julgou a causa favoravelmente à sociedade de pretos. A Igreja reagiu com toda a sua autoridade e a sua influência política na época, recorreram ao juiz da comarca, o juiz reformou a sentença, dando ganho de causa à Cúria, atribuindo, portanto, a propriedade da Igreja do Rosário à mitra diocesana, e, em represália, na época os juízes não tinham as garantias, o Walter foi transferido para a comarca de Rio Grande. Ele não aceitou a transferência, dizendo que ficaria na cidade de qualquer jeito. Foi então nomeado promotor público, também pelo governo. Trabalhou durante um período e aí de novo veio o problema político. Ele caiu na mão dele um processo contra um oficial do Exército que havia matado a esposa. Ele sofreu pressões dos governistas para amolecer a acusação. Não aceitou, fez a acusação, o cidadão foi condenado a 20 anos de prisão e veio a retaliação. Ele foi novamente transferido para São Borja. Aí ele não aceitou e não foi e abriu um escritório de advocacia, de onde eu estou falando nesse momento, em agosto
de 1917, se não me falha a memória. Já conhecia a minha avó, que era Ana Niederauer, na família Niederauer daqui de Santa Maria, casou-se e teve 3 filhos. Elvio Jobim, meu pai, Labiano de Castro Jobim Neto, meu tio, e Walter Jobim Filho. Exerceu a advocacia aqui e, ao mesmo tempo, a liderança do partido dito Maragato, os Lenços Vermelhos. Ele participou das revoluções, sempre como Maragato, e terminou quando, em 30, surgiu a chamada Aliança Liberal, que conduziu Getúlio Vargas à presidência da República, conduziram à força. Foi a famosa Revolução de 30, permitindo que o candidato eleito tomasse posse, dando origem, então, ao período Vargas. Mas já em 1932, como Vargas não cumpriu a sua promessa de promover imediatamente uma eleição presidencial, os paulistas se levantaram e ele, junto com Borges de Medeiros, que era opositor aqui, chimango, aderiram ao movimento constitucionalista de São Paulo. Esse movimento foi derrotado, inclusive em São Paulo houve uso de aviação e morreu muita gente lá em São Paulo. E aqui, no Rio Grande do Sul, o vô esteve foragido, exilou-se no Uruguai. Depois, como era do temperamento de Getúlio, ele retornou à cidade, retornou clandestinamente ao país e foi se esconder na fazenda, ali de Lermand de Aguiar, que ele já havia adquirido no decorrer da sua advocacia. Por lá, a polícia terminou descobrindo que ele estava lá e uma noite fizeram uma emboscada, fizeram uma busca. Quando eles viram, estavam com a casa cercada e ele então foi preso e conduzido a Porto Alegre. Só que, nesta altura, Getúlio já tinha dado anistia a todos os que tinham participado da Revolução de 32. Todavia, Flores da Cunha, que era o interventor aqui no estado do Rio Grande do Sul, o cargo hoje de governador, não retirou o mandato de prisão contra o vô, contra o Walter Jobim, em função de divergências políticas que ambos tinham. Só que, paradoxalmente, naquela época, o secretário de Segurança, o chefe, que era o chefe de polícia de Getúlio, era Dario Crespo, cunhado do meu avô. Era casado com uma irmã do meu avô. Quando ele chegou em Porto Alegre, ele foi levado algemado no trem, chegou o tio Dario, como o pai o chamava, já estava esperando na gare, e dali ele foi posto imediatamente em liberdade e se hospedou na casa do cunhado. Continuou militando politicamente, e posteriormente ele veio a ser convidado pelo interventor Dalton Filho para ser secretário de obras e permaneceu nesse cargo de secretário de obras até o fim da ditadura de Getúlio, até 1946. Reconstitucionalizado, redemocratizado o país, ele foi lançado candidato a governador. Concorreu pelo PSD, que era o partido que ele e os seus correligionários maragatos fundaram em função da extinção dos partidos regionais, sendo que Raul Pila era dissidente dentro do partido, dentro dos maragatos. Inclusive a dissidência deles era em função da tese parlamentarista. Mas o meu avô ganhou a convenção, valendo a tese presidencialista, e terminou presidente do partido, quando então fundaram o Partido Social Democrático. Ele foi,
apresentou-se como candidato ao governador do estado, concorreu contra Alberto Pasqualini, pelo PTB, e por Décio Martins Costa, ilustre médico de Porto Alegre, pelo Partido Libertador, que foi, aliás, pelo DN, e depois Partido Libertador, fundado, esse sim, por Raul Pila, junto com um outro Partido Libertador do Rio de Janeiro, para atender a exigência de ser um partido nacional. Getúlio, que tinha uma grande, imensa liderança política, disse no início da campanha que não apoiaria nenhum dos dois candidatos. Ambos, falando especialmente em Pasqualini e Walter, para ele eram bons candidatos. Mas, no finzinho da campanha, Getúlio terminou se definindo seu apoio para Alberto Pasqualini. Lembro, e nós temos esse recorte de jornal, ele foi entrevistado pelos repórteres da época, perguntando o que ele achava da manifestação do Getúlio, assim, na última hora. Ele respondeu: melhor, vai valorizar a minha vitória. E, efetivamente, ele foi eleito com larga margem de votos. Assumiu o governo em 1947 e governou até 1951, terminaram os 4 anos de mandato. Nesse governo, ele revolucionou o Estado, porque continuou os serviços que já vinha prestando na Secretaria de Obras, com a criação do DAIR, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, com a criação da CEE e, se não me engano, também do Instituto de Previdência do Estado. Terminado o governo, ele retirou-se, pretendeu retirar-se da vida política. Mas Getúlio Vargas, que sabia que o velho estava com muito prestígio político e que era um homem que ele não controlava, não era seu mandalete, digamos assim, ofereceu-lhe então uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E ele declarou que não queria, não pretendia mais exercer cargo político, ainda mais porque estava afastado da advocacia desde 1936, 37. E não ia, então, voltar ao estudo. Terminou, Getúlio, então, ofereceu-lhe o cargo de embaixador do Brasil no Uruguai. Aí ele aceitou e foi para Montevidéu exercer o cargo, onde ficou até 1954, quando do suicídio de Getúlio. A partir daí ele voltou para cá, passou a residir no verão na fazenda, ali em Dilermand de Aguiar, Fazenda Filipinos, e no inverno ficava em Porto Alegre. Faleceu em 1984, no dia... 74, perdão, no dia 17 de fevereiro. Por coincidência, no dia seguinte, nasceram-lhe 2 bisnetos, a minha filha Paula e um primo chamado Tiago. Foi um homem íntegro, deixou nome na tribuna judiciária aqui de Santa Maria, fez inúmeros júris, casos muito momentosos, e se destacou daí do sucesso dele como orador, gerou o seu prestígio político. Várias obras mencionam a sua atividade, inclusive, acabei de ler agora Os Senhores da Guerra, que relata a vida do doutor Júlio Rafael de Aragão Bozano, onde Walter é citado várias vezes exatamente por ser o líder maragato aqui em Santa Maria. Foi um homem, antes de tudo, um homem íntegro e especialmente muito ativo nas suas atividades, no exercício profissional. Após a saída de Getúlio, ele retornou, então, passando a se dedicar à fazenda, onde ficava lá de setembro a abril.
Nesse período, depois de abril, ele ia para Porto Alegre e lá residia durante o inverno, em função do melhor conforto. Seu escritório profissional foi sucedido pelo meu pai, o Léo Jobim, que se formou em 1978, por mim e pelo meu irmão, Nelson, que nos formamos em 67 e 68, e atualmente é dirigido por Ricardo Unarski Jobim, meu filho, que mantém em atividade esse escritório profissional que tem mais de 100 anos de fundação. A professora me falou que teria uma dúvida de que ele teria sido o doador do terreno onde está o colégio. Não me consta que isso seja verdade, até porque ele não tinha imóveis maiores aqui em Santa Maria, a não ser a sua residência ali na José Bonifácio, que era chamada a Casa dos Leões, porque no portão tinham 2 leões, um dos quais está ainda aqui no escritório, e um terreno na Duque ali, que era a herança da minha avó. Esse foi o perfil de um homem correto, digno e totalmente voltado às atividades políticas, visando sempre o bem comum. É isso. Boa noite, professoras Daniele e Juliana. É um prazer conhecer vocês. Eu sou a professora Cleri Atarão da Rocha. Muito prazer conhecer vocês, ainda que virtualmente, né? Mas uma ocasião muito especial, né? Que é para comemorar o aniversário da nossa querida Escola Walter Jobim. Então, eu dividi em 2 partes o relato da história da escola, para que ficasse um pouco mais didático, né? Porque eu tenho muitas informações, então achei melhor ir pontuando os acontecimentos, né? E a primeira parte da escola fala muito de como ela foi estruturada. Por que nasceu a Escola Walter Jobim, né? Qual a necessidade, qual o objetivo de se ter uma escola aqui na nossa comunidade, né? Na Santa Isabel, na Grande Santa Isabel. Saber a circunstância da época, isso faz muito a parte da história, para que a gente venha conhecê-la. Eu realmente é a minha escola do coração, né? Não só porque eu trabalhei na escola, mas também porque fui aluna. E, coincidentemente, eu fui aluna quando a escola, o primeiro ano em que a estrutura da escola, a estrutura física da escola, iniciou os seus trabalhos ali, né? Quando se abriu para a comunidade por uma razão de muita necessidade da época. Havia, em 1974, o governo Simval Guazelli, o governador, né? Na época, havia uma necessidade de que muitos locais construíssem escolas, eles chamavam as escolas de escolas polivalentes. Por que polivalentes? Porque eram escolas escolas grandes que abrangiam todo o ensino fundamental, que tão necessário, né, para os alunos, para as famílias. Nós tínhamos aqui na Grande Santa Isabel escolas municipais, né? Haviam as escolas municipais, mas uma escola estadual do porte da Escola Walter Jobim, na época nós não tínhamos ainda. Então, tudo se iniciou em 1974 ainda, quando na Monte Castelo, que é a região aqui da Grande Santa Isabel, que hoje se inicia mais ou menos ali no início do shopping e vai até o condomínio Três Figueiras, aquela região ali, naquela região, havia uma escola, pasmem, eram 3 salas de aula, 6 turmas de alunos, e tinha na escola uma sala onde funcionava a secretaria,
e a direção da escola, e onde a gente recebia uma merenda, tudo numa sala só. Não havia banheiro, né? A Escola Diamantina não tinha banheiro, nós utilizávamos a latrina. Então, quando nós precisávamos do banheiro, nós pedíamos ainda, se usava o termo casinha, né? Professora, posso ir até a casinha? Né? E mesmo assim, né? Havia todo o empenho da professora, todo o empenho do aluno, vontade de estudar, vontade de crescer. Essa Escola Diamantina, ela ficava na Monte Castelo, para que as pessoas possam ter uma noção de onde era, onde depois foi a creche da Cleia, da professora Cleia Fontoura. Muitos e muitos anos foi a creche ali, que ela recebeu, né, também incentivos municipais, para que o local fosse, então, utilizado na educação infantil através de uma creche, para as mães trabalhadoras, né, ali dos arredores da Monte Castelo. Então, foi construído, a ideia era ser construída a Escola Walter Jobim em 2 ou 3 anos, pelo tamanho dela, né, no local ali onde hoje nós temos a Avenida Governador Walter Jobim. Mas em função de que não havia mais condição dos alunos da Escola Diamantina estudarem em condições precárias, né, a escola chovia muito nas salas de aula. Então, em 1974 se iniciaram as obras do Walter Jobim, e em 1975 o ano letivo da Escola Diamantina já iniciou na Escola Walter Jobim, que não tinha esse nome, né? Nós chamávamos de Escola Aparecida, porque o bairro ali é o bairro Aparecida. E foi neste primeiro ano, a construção do primeiro pavilhão, que hoje equivale à Sala dos Professores, né? E que até 2019 era a biblioteca, 2019 era a biblioteca e as salas 10 até 14. Então ali era só aquele pavilhão, e a casa que onde hoje mora uma família, ela data desta época, aquela casa ao lado. E ali funcionava, quando estudamos em 1975, primeiro ano de ocupação, né, da escola, ali funcionava um pequeno barzinho, onde os alunos compravam sua merenda. Também ali muitas vezes era servido o lanche, ali naquela casinha, e também havia alguns documentos, uma mini secretaria, vamos dizer assim, né? Na verdade, nós ocupávamos o prédio, mas ele era um anexo da Escola Carlos Chagas, que é bem mais antiga que a Escola Walter Jobim, e que funcionava de primeira a 4ª série. Então, tinha um anexo, porque a diretora era a mesma do Carlos Chagas, era a mesma da Escola Aparecida, que na verdade nós colocamos, né, a comunidade em si colocou esse nome. Nessa época não havia cercado nenhum, algum cercado, nada, não havia cercado algum. Ali onde hoje é o pavilhão 2, no meio da escola, onde nós temos uma fileira de árvores, ali já começava o morro. E nós brincávamos ali, não havia cercado, e o terreno da escola, ele se estendia pelo registro do terreno da escola, que depois de oficializada, né, de registrada, nós recebemos a planta. O terreno da escola ia passando o Beco da Alegria, que é o beco que se encontra ao ladinho da escola, atrás, onde hoje chamam de aldeia, atrás do muro, que não havia um muro, logicamente, era terreno da escola, se estendia para o Beco da Alegria, depois o Beco do Bittencourt,
onde hoje é o supermercado Primaz, e ficou com o nome Beco do Bittencourt, em função do supermercado que havia ali, né? Até ali era o terreno da Escola Walter Jobim, que com os anos, né, a população do interior veio vindo para a região metropolitana em busca de trabalho e de novas oportunidades para os filhos, né? A região metropolitana começou a receber as pessoas do interior. Tanto que, se nós formos fazer uma pesquisa, né, nós vamos verificar que os avós dos nossos alunos ali da Escola Walter Jobim, talvez até os bisavós, são pessoas que vieram do interior em busca de uma vida melhor, de oportunidades, tá? Bom, então, assim, eu fiz mais algumas anotações, né, porque não tem como ter uma sequência clara assim, tá, gurias? Então, assim, ó, naquela época havia uma necessidade dessas escolas polivalentes. Então, depois que passou este ano de 1975, a construção continuou. As obras continuaram acontecendo ali na Escola Walter Jobim. Bom, aí foi construído depois, a partir de 1976, foram construídas as outras salas de aula, a biblioteca, o laboratório de ciências, pavilhão 2, né? Que hoje eu ainda não sei se mas em 2019 correspondia à sala número 1 até a sala 8, e as salas de educação física e o laboratório de ciências, né, foram sendo construídos. Ficaram estes 2 pavilhões e a parte do saguão e a parte administrativa, onde fica uma sala de reuniões, né? Hoje, a secretaria e o gabinete do diretor. Aquele terceiro pavilhão onde nós temos o refeitório, não havia nenhuma cancha também. Nós brincávamos no pátio da escola, né? Só havia chão, não haviam aquelas árvores, porque desmataram toda a área para construir a escola, para depois ser plantadas as árvores, tá? Bom, em 1975 eu estudei ali, primeiro ano. Depois, em 1976, eu fui para a Escola Carlos Chagas, na 4ª série. E depois, na 5ª série, eu retornei à Escola Walter Jobim, mas por pouco tempo, e fui para o Pasqualini, tá? Então, assim, ó, já havia o pavilhão 1, o 2, a parte administrativa e o saguão da escola, tá? Bom, depois dessa época toda, né, uma das merendeiras que eu lembro na época que eu estudei ali, a merendeira se chamava a Dona Sara. O nome dela é Dona Sara Dornelles de Azevedo, né? Por que eu cito esta merendeira? Porque eu lembro dela com muito carinho, né? Ela tinha um trabalho muito especial com as crianças. Ela era uma pessoa muito carinhosa. Ela era uma pessoa da comunidade, inclusive. E a Dona Sara é mãe da professora Rosane Dornelles, que atualmente é a vice-diretora da noite, né? E que também já trabalha há muitos anos no Walter Jobim como orientadora educacional. E o bacana de tudo isso é que a filha da Dona Sara, nossa merendeira querida, né? Trabalhou no Walter Jobim, ainda trabalha. E a neta, que é a professora Mirna Sampaio Buenavides, ela também trabalhou conosco lá. Então, nós temos gerações que foram passadas, né? De pessoas, de colegas que trabalharam, né? De funcionários que trabalharam. E eu acho que é importante ressaltar isso, né? Como é bonito isso, ressaltar que gerações passaram por ali, né? Eu fiquei 33 anos trabalhando no Walter e o que se passa com os professores que ficaram muito tempo, eram nomeados na época, né? E que ficaram muito tempo trabalhando lá,
Era difícil a troca, exatamente por causa de uma nomeação, de um concurso, né? Hoje nós temos muitos contratos também, muita troca de escolas. Nós ficávamos muitos anos numa mesma escola. Então, o bacana é que tu dava aula para a mãe, depois para o filho e até para o neto. Cheguei a dar aula para os netos. Eu e outros colegas também, tá? Então, achei importante que se fizesse esse registro, tá? Bom, ali no morro não havia, né? Para nós, pelo menos na época, não havia um perigo, assim, né? Nós brincávamos no pátio sem muita preocupação, né? Um momento assim, um momento em que nós éramos mais livres para brincar, né? Para participar dos eventos da escola. Depois do Walter, ali a primeira rua que dá aos Campos da Colina, né? Ali aquele bairro Campos da Colina, ali era tudo mato. Tudo era mato. E ficava uma chácara ali. Então nós cortávamos caminho por aquela chácara e passávamos livremente, brincávamos, íamos para casa brincando, atravessando a chácara, que inclusive tinha todo um histórico, assim, um mistério, né? Porque havia ali havia na chácara algumas ruínas do tempo da escravidão, né? Então, os primeiros alunos que estudaram no Walter Jobim e que atravessavam a chácara tinham todo aquele ar havia na época um ar de mistério, né? Que os fantasmas dos escravos que ali foram açoitados, né? Que viveram ali, nos cuidavam. Então, essas histórias, assim, aconteciam muito na escola. E eu achei importante também colocar, né, esse tipo de coisa. Bom, depois, então, seguiram as obras da escola Walter Jobim, né? E logo que ela foi construída, havia vestiários, né? As escolas polivalentes da época eram construídas assim. Quanto maiores, melhores, né, no pensamento daquela época. Então havia vestiários femininos, masculinos, chuveiros para os alunos, né, na quinta série, daí se estendeu, né, a partir de 1976 foram agregando ano a ano as séries, quinta série, sexta série, até o término das séries finais, ou naquela época se chamava primeiro grau, tá? Então, ali havia chuveiros, vestiários, a escola era muito nova, era linda, era assim, um orgulho para os alunos, né, estudarem na escola polivalente, que nós ainda chamávamos de Aparecida, tá? Bom, nesta época também, e aí eu fiquei pouco tempo na quinta série e fui para a Escola Alberto Pasqualini, havia também, na Santa Isabel, havia muita competição entre as escolas. Então, nós fazíamos torneios de handebol, de futebol, de vôlei, né? Mesmo sem ter, assim, totalmente uma estrutura, nós fazíamos entre as escolas. E havia uma certa rivalidade. E a banda da escola Walter Jobim, a primeira banda, né, que foi ali iniciada na década de 80, mais ou menos, um pouco menos talvez, final da década de 70, né? Final da década de 70, as bandas, elas desfilavam, fazíamos competições, então havia uma certa rivalidade entre a banda da escola Alberto Pasqualini e a banda da escola Walter Jobim, né? Aí já, claro, nesta época, oficializada Escola Walter Jobim, que foi um governador do estado, do nosso estado. Então, mas era muito salutar, porque uma escola visitava a outra. Fazíamos feiras de ciências, as nossas do Walter Jobim eram extremamente famosas, as feiras, né? Concursos artísticos, torneios, né? Então, ali eu tive a professora
Neuza. Ela foi minha professora e professora de muitos e muitos e muitos alunos, porque teve, acho que fez mais de 30 anos, né? Trabalhou ali mais do que 30 anos. Quem não foi aluno da professora Neuza Levices, né? Hoje aposentada, e ela era professora de música, né? Então nós tínhamos aqueles grupos de alunas e alunos que se apresentavam, era teatro, né? Foi ela a autora do hino da escola. Nós cantávamos o hino nacional em todos os eventos, o hino nacional e o hino da escola. E a autoria foi dela, né, juntamente com os alunos, né? Eu não tenho essa letra, mas eu quero conseguir essa letra, tá? E havia, assim, muita comunicação entre as escolas da Grande Santa Isabel. Não havia, assim, cada escola trabalhava sozinha, né? Uma escola visitava a outra nos seus eventos. Isso era uma coisa, assim, muito boa. Ali também no pavilhão 2, quando o pavilhão 2 já tinha sido construído, fizeram uma cozinha e aí aumentaram, né, o local da merenda, o refeitório, que ainda era pequeno, mas que era maior do que lá em 1975, quando nós estudamos, ou nós recebíamos a merenda nas salas de aula, ou nesta casa onde mora hoje aquela família ali, que até, né, que ocupa aquela casa, tá? Bom, o que aconteceu? Eu saí da escola Walter Jobim, né, estudei e fiz magistério. E eu fiz o concurso público do estado. E em 1986 eu fui nomeada no estado. E para onde eu fui? Para minha escola do coração. Em 1986, então, eu comecei na escola Walter Jobim como professora. Foi realmente uma emoção muito grande saber que ali eu tinha estudado e que ali agora eu seria professora. Iniciei meu trabalho na alfabetização, né? Nessa época a escola já tinha todo o primeiro grau, como era chamado na época, que hoje é o ensino fundamental, séries iniciais e finais. Já tínhamos completo ali, né? Mas ainda não havia o pavilhão onde hoje é o refeitório, tá? Bom, ali eu lembro assim de vários professores, né, da época. E fica difícil a gente citar todos, porque a gente, né, eu posso esquecer de alguns. Se eu esqueci, já peço perdão de antemão, tá? Quando eu entrei em 1986, foi o primeiro ano da gestão democrática de ensino. O que seria a gestão democrática de ensino? Eu entrei no primeiro ano onde uma direção de escola tinha sido escolhida pela comunidade escolar, quando professores, alunos e pais passaram a votar, né, nas chapas de direções de escolas. Antes disso, havia uma lista tríplice, antes de 1986, no caso, né, havia uma lista tríplice de candidatos e tanto o coordenador regional, né, na época era chamada de DE, Delegacia de Ensino, que ficava em Gravataí, a 28ª, né, que até hoje fica, só não é mais chamada de Delegacia de Ensino, e sim, né, de Coordenadoria Regional de Educação. Havia uma lista tríplice na escola, 3 professores com seus vices, e a própria coordenadora regional, que no caso a nossa em Gravataí, escolhia quem seria o diretor. Então, a partir de 1986, nós passamos a escolher, a comunidade passou a escolher a sua direção, né, juntamente com a sua equipe. Então, quando eu cheguei, a primeira direção escolhida na gestão democrática foi o professor Jorge Bueno, que era o diretor, o professor André Fernandes, que era o vice, né, professor de matemática depois, também conhecidíssimo, né? E a professora Sônia Tagliapetra,
que era da tarde. Né? Então, esses três eram o diretor e os 2 vices, a sua equipe. Né? O Walter Jobim, ele sempre foi muito reconhecido pelo trabalho pedagógico. Foi uma escola assim que no momento que foi registrada, de uma maneira ou de outra, sempre se destacou na questão pedagógica. Nós tínhamos ótimos, excelentes professores, excelentes profissionais, né? Tivemos bons diretores, equipes maravilhosas, administrativas, né? Direções e supervisores e orientadores muito capazes, muito responsáveis, né? Que se doavam muito, professores que se doavam muito. Então, a nossa escola, ela sempre foi muito reconhecida na questão pedagógica, na questão da construção do conhecimento. E aqui na Grande Santa Isabel, nós fomos a primeira escola a utilizar o construtivismo como forma de alfabetização. E eu lembro que para isso, né, para que isso acontecesse, nós, todos o grupo de professores que faziam parte da primeira até a 4ª série, nós nos reunimos nas férias. Ficamos janeiro todo fazendo todo o material do construtivismo, juntamente com orientadoras, juntamente com as supervisoras, inclusive as vice-diretoras. Nós fizemos todo o material com papelão, com sucata, passamos assim, acredito que umas 3 semanas de janeiro, nós construímos isso para que quando os alunos retornassem em março, nós já pudéssemos aplicar o construtivismo com uma nova forma, né, uma nova metodologia de alfabetização. E havia assim um grande empenho dos professores. E por aí em diante, 5ª série, 6ª série, nós tínhamos professores muito comprometidos com a causa da educação, né? Houve, né, nesse decorrer de tempo, houve greves, né? Mas eram greves de luta, por salários, mas assim, nunca os professores se desnortearam daquilo que eles tinham, né, como principal objetivo na carreira, que era construir o conhecimento junto com o aluno. Então, o Walter sempre foi reconhecido como uma escola muito boa na parte cognitiva. A nossa escola foi muito conhecida também por ser muito politizada. Tanto do ponto de vista dos professores, né, sempre muito atuantes nas lutas sociais, nas lutas da categoria, mas também nas lutas sociais do nosso município, né? Eu lembro que nós fizemos uma grande campanha para adquirir o primeiro telefone da escola, né? E foi assim com a ajuda da comunidade. As pessoas doavam 20 centavos, 30 centavos, R$1. As pessoas doavam e nós adquirimos, era muito caro naquela época, né? Adquirir um telefone, né? Com a estatal que nós tínhamos. Então foi uma campanha assim muito bonita. Os comerciantes ajudaram e nós fomos uma das primeiras escolas que na época, assim, né? Nesta época, foi uma das primeiras escolas a adquirir um telefone, o que nos dava assim um certo status social, né? Perante as outras escolas, tá? E também foi muito politizada no sentido da formação do Círculo de Pais e Mestres, né? Círculo de Pais e Mestres, e também do Grêmio Estudantil. Então, nós tivemos, assim, inclusive, muitos políticos, né? Que ocuparam cargos políticos e que estudaram na nossa escola. Né? Por exemplo, o deputado Edgar Preto, já há muitos anos deputado estadual, estudou, fez o seu ensino médio na nossa escola, né? Nós temos também o atual vereador Ederson Machado, que já foi vereador anteriormente, que hoje também é vereador, Ederson Machado, também estudou
na escola, né? A mãe dele foi nossa secretária há muitos anos, nossa secretária da escola, trabalhando na secretaria da escola. O prefeito de Viamão, ex-prefeito de Viamão, Alex Boscaini também, né? Foi presidente do Grêmio Estudantil. Essas pessoas passaram pelo Grêmio Estudantil da escola, né? Onde fizeram assim, tiveram o primeiro engajamento político, né? E eu estou citando alunos, no caso, né? Foram nossos alunos e exerceram cargo público, no caso, né? O Jefinho, como é conhecido também, que já foi candidato a vereador, ele é conhecido ali na Monte Castelo como Jefinho, né? Também foi nosso presidente do diretório, né? Dos alunos, do Grêmio Estudantil, aliás, né? Dos alunos também foi. Então, sempre tivemos muito engajados, assim, a escola era o centro também, um centro politizado, né? Sempre nos movimentos sociais, nas reivindicações da comunidade, sempre ajudamos, e a comunidade também sempre nos ajudou muito nesse sentido, né? Quando a rua foi asfaltada, as necessidades ali da nossa comunidade, sempre a escola foi muito atuante nisso, né? E depois, então, nós recebemos mais professores queridos, né? O professor Jorge Sanhudo, de Educação Física, né? Mais adiante, o professor Carlos Benesch, que foi primeiramente nosso professor de matemática. Mais adiante, foi nosso diretor também, foi diretor da escola. A professora Conceição, muito conhecida também. A professora Aida, que era professora de matemática, a professora Eliane Oliveira, a professora Cirlei também, né? Muito conhecida pela comunidade. Então, nós temos assim vários professores queridos que trabalharam muitos anos na Escola Walter Jobim. Quando o governador Colares, Alceu Colares, assumiu o cargo, né? Quando ele assumiu o governo do estado, entre 1991 e 1995, a gestão democrática, que tinha sido uma conquista da comunidade escolar, que já elegia, né, as suas direções de escola, essa gestão democrática foi colocada de lado. E nós tivemos interventores. Por este período de 1991 a 1995, os nossos diretores, no caso tivemos uma diretora, né, que ela foi uma interventora, ou seja, ela foi escolhida pela Coordenadoria de Educação e pela Secretaria de Educação. O nosso alunado, então, com as dificuldades da época, saía para o mercado de trabalho, tinha lá a 6ª série, muitas vezes, né? Ou ia até a 4ª série, ainda na década de 80, e 90 também, acredito eu. Começou a melhorar a partir de 1993, 94, começou a melhorar, né? Assim, aí a faixa etária condizia com o estudo ensino diurno. Depois, o ensino noturno, ele era também tinha uma busca muito grande pelo ensino noturno, exatamente pela necessidade dos nossos alunos de ajudar nas finanças da casa, né? Nós tivemos ali também a nossa escola, ela sempre, além dessa questão cognitiva, dessa questão pedagógica, sempre foi muito elogiada por isso. Havia, assim, uma relação, ali até a década de 90, nós tínhamos uma relação de muita amizade, de muito companheirismo, tanto com a comunidade como entre os professores, né, os profissionais. Então, nós fazíamos muitos eventos na escola. A escola era uma escola aberta a eventos para a comunidade. Não havia problemas. Nós não enfrentávamos problema em abrir a escola para a comunidade. Nunca tivemos. Então, as nossas festas juninas, né?
e as nossas comemorações também entre professores sempre foram muito boas. O nosso relacionamento, a Escola Walter Jobim foi conhecida como a escola da amizade, a escola do amor, a escola onde todo mundo pegava junto, né? Onde todos vestiam a camiseta da escola. Então, o nosso relacionamento era um relacionamento muito bom, muito salutar. Pessoas que eram nomeadas, professores que eram nomeados, funcionários que eram nomeados, eles iam para a escola Walter Jobim e eles não trocavam de escola. Então ali nós tínhamos vários profissionais que se conheceram muito novinhos, né, no início da carreira, e que depois casaram, tiveram seus filhos, né, nós nos visitávamos. Os filhos estudaram lá, os meus 3 filhos estudaram na escola Walter Jobim. Então, nós nos acompanhávamos, as nossas histórias se misturavam. E isso dava ao Walter um conceito de escola do coração, de escola que abraça, de escola que recebe bem a comunidade e recebe bem os seus alunos, né? Então, assim, ó, daquela época, tá? E aí eu estou indo, assim, ó, até 1990 por aí, tá? Desculpa se eu não citar alguém, né? Mas, assim, nós tivemos vários professores que eu acho que muitos alunos, os pais dos alunos vão se lembrar, né? Nós tínhamos em 1986, nós já tínhamos o ensino médio também à noite, né? Então, ali nós tivemos o professor André Rogério Fernandes, que dava aula de matemática, a esposa dele, né, que ele conheceu ali, a professora Matilde Gemerasca, de química, né? O professor Oswaldo Luiz Lages, que era professor de educação física, o professor Carlos Pacheco, que também era professor de química, a professora Irene Dornelles, que era professora de sociologia, de filosofia. Na parte já assim do primeiro grau, como era chamado, o ensino fundamental, nós tivemos a professora Alice Franskoviak da Costa, nós tivemos a professora Helena Martins, a professora Rosângela Bortoletti, que foi nossa orientadora educacional, a professora Eliette Cristofolini, que mora próximo ao Walter Jobim, que também foi professora de matemática, foi diretora e foi orientadora educacional. A nossa querida professora Fátima, né, que ela conduzia um coral que era conhecidíssimo em vários lugares. O coral Sempre Amigos da escola Walter Jobim. Nós fazíamos apresentações em vários locais. E a professora Fátima, ela tinha toda uma dedicação a este coral. E a professora Fátima depois nos deixou muito cedo, né? Ela morreu muito cedo, teve um câncer. Então nós passamos por um período de luto em função até de que ela conduzia, né, o coral Sempre Amigos, tão conhecido, né, pela escola. A professora Linaura também, que era supervisora. A professora Isabel dos Anjos, que trabalha hoje na ASSE, que é assistência social. A professora Terezinha, que era nossa supervisora, que foi morar em Santa Catarina. O professor Orlando, que é o marido da professora Eliette também, conhecidíssimo, porque ele cuidava corredores, ele cuidava o pátio da escola, ele era o coordenador geral, né, dos turnos, então foi muito conhecido. A professora Amara, que era orientadora educacional. Então, assim, são vários os profissionais que caminharam conosco, né? Por isso que eu dividi em 2 tempos a história do Walter Jobim, em função de que tem muitas pessoas pra gente relatar, né? Pra gente destacar. No final da década de 80, no finalzinho, nós recebemos, e ficamos muito felizes, a cancha de futebol. Né? Ela foi recebida bem depois que a escola já tinha o seu ensino médio, inclusive, né?
acredito que tenha sido ali na década de 80, ano de 88, 87, 88, nós recebemos a cancha. Foi uma parceria do governo do estado com o governo municipal. Na época, o prefeito da cidade de Viamão, que foi ali inaugurar essa cancha e que entrou com muitos recursos também, o prefeito Tapir Rocha, né? Inaugurou conosco a nossa primeira cancha de futebol, tá? E em seguida também nós recebemos a verba, né, para a construção do 3º pavilhão, onde foi construído o salão da escola, né, na parte de baixo, no subsolo, e acima nós tínhamos as salas de aula e o refeitório ao fundo. Tá? A nossa escola também era muito conhecida. Só para registrar uma errata, a reorganização da banda, na época, a presidente do CPM era uma mãe muito participativa que se chamava Ione Barcelos. O Henrique Floriano, ele foi do CPM, mas numa próxima gestão. Ele só retornou à banda, né? Mas quem era presidente do CPM era a Ione, tá?